Bom, bom dia a todos vocês que estão chegando. Vocês estão encontrando na tela fisionomias conhecidas. Edson Balbino e a Cris Dias são os coordenadores do setor cível do Mediare, e a Liana Valdetaro é convidada dos dois para o dia de hoje. Nós dedicamos nesse ano, aliás, de 2021, cada setor cuidou do webinário de um dos meses do ano. E nós estamos encerrando os webinários de setor no dia de hoje. Então, chave de ouro, muito prazer de receber a Liana, já agradecendo ao Edson e à Cris. No mês que vem, a gente tem um webinário de fechamento de ano, onde eu vou fazer aí uma retrospectiva da nossa convivência durante esse período. Então, todos que estão chegando, nós não temos a fisionomia de vocês, mas nós temos a satisfação de saber que vocês estão presentes. Sejam todos muitíssimo, muitíssimo bem-vindos. A gente começa 7h05, já, daqui a pouco. Eu passo a batuta para o Edson e para a Cris, e eles apresentam para vocês a Liana. A gente está dando esses minutos para que o nosso auditório virtual possa ir ganhando público. Já tem bom dia no chat. Liana, se você quiser dar uma olhada, Cris e Edson também, algumas pessoas estão já agradecendo e dando bom dia delas para nós. Vocês têm atrás do logo... Bom dia a todos, bom dia, Lúcia, bom dia, Clênia, que já colocaram mensagens aqui no chat. Atrás do logo do Mediare, vocês têm a Lígia atua na nossa secretaria e ela também vai estar secretariando o nosso webinário de hoje, abrindo as portas para todos vocês que estão chegando e depois fechando as portas desse nosso auditório quando a gente finalizar a palestra da Liana, e que eu já sei que ela vai dar um tom de conversa, porque eu estava nos bastidores antes de vocês chegarem, mas tudo isso eles combinam com vocês quando a gente começar. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Espero que com saúde, família também, e com alegria para esse final de ano 2021, né? Oi, Cris, bom dia. Bom dia a todos. Hoje a nossa palestra é com a nossa Liana. Liana é advogada, Liana é mediadora, o currículo dela foi disponibilizado no convite. E Liana vai falar sobre um tema muito interessante que tem a ver com todos nós. Né? E agora são 9h04. Convido a Liana para começar a sua apresentação. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Edson. Primeiro, eu não tenho como não começar agradecendo o convite aqui, em nome dos coordenadores do setor cível, a Cris, o Edson, agradecer também a Tânia por essa oportunidade, esse modelo aqui de poder estar atingindo um número maior de pessoas, essa forma online que todos nós acabamos nos acostumando, adaptando assim de uma hora para outra. Então, realmente é um prazer estar aqui e a ideia realmente é conversar sobre os reflexos da pandemia nas relações humanas, contratuais, cíveis. Então, eu vou aqui compartilhar uma tela com vocês. Como a Tânia já mencionou, é uma conversa, eu tenho uma apresentação estruturada porque me ajuda a conduzir o raciocínio, mas, por favor, fiquem à vontade de colocar perguntas no Q&A, a Cris e o Edson aqui vão ajudar a transmitir as perguntas, e a intenção realmente é que seja um bate-papo e um passeio aí por aspectos da pandemia que afetaram aí muitas das relações.
Vou compartilhar, então, aqui com vocês, espero que já esteja dando para ver a apresentação. Como eu mencionei, reflexos da pandemia e a necessidade de mediação. E por que eu escolhi esse título da necessidade de mediação? Porque na pandemia vimos muitas relações e muitas situações no mínimo conflituosas ou se não totalmente conflituosas, que facilmente desbordariam num conflito e a consequência escalada dele. Por exemplo, a gente pode citar aqui questões financeiras, de cumprimento de prestações, contratos, mensalidades. Quem não teve uma dificuldade ou quem não parou para fazer conta nessa pandemia, seja porque a sua própria renda reduziu, ou seja porque continuar pagando um determinado serviço ou produto que não estava podendo ser prestado, simplesmente não fazia mais sentido. Então, a gente tem dois aspectos aqui, o aspecto de realmente não conseguir, imagina um profissional liberal, um dono de restaurante, cabeleireiro, ou seja, que outra atividade que não fosse aquelas essenciais, que precisou naquele momento inicial ficar fechado, é notório que a receita diminuiu, mas continuou tendo determinados custos fixos. Então, essa foi uma situação que muitas pessoas se viram. Outro exemplo que a gente pode trazer, aluguel de shopping center. Quem não está familiarizado com o sistema de shopping center, os shoppings normalmente no contrato, eles têm o que eles chamam de um valor de aluguel mínimo, ou seja, aquele é o fixo mínimo que o lojista tem que pagar. E além disso, tem um percentual em cima do faturamento, tem a taxa de marketing, normalmente a taxa de segurança, aí a taxa de publicidade extra para o Natal. Então, o lojista ele já começa o mês com aqueles custos fixos dos quais ele não pode se livrar, mas também tem o percentual do faturamento. Voltamos àquela mesma situação, com o shopping fechado, sem faturamento nenhum, continuava a obrigatoriedade de ter que pagar aquele mínimo ou não? Isso também foi uma situação recorrente, também fruto aí das medidas para tentar conter a pandemia. Mensalidades escolares. E aí, como é que fica? O ensino online, algumas escolas demoraram um pouquinho para se adaptar no online, deram primeiro umas férias aí de uma semana, 10, 15 dias para tentar implementar, e aí muitos pais tiveram a percepção de que, poxa, o ensino online está em casa, não dá lanche, não dá almoço, está gastando menos, opa, desconto nas mensalidades. Enquanto que, por outro lado, as escolas tiveram que investir em tecnologia de uma maneira gigante para poder passar ao vivo, né? Live streaming as aulas. Eu conheço escolas que cada sala de aula virou um estúdio. Então, é microfone para os professores, é sistema de som, telão. Então, ali na ponta do lápis, se a gente for fazer uma planilha Excel, o quanto que deixar de pagar o almoço compensou o investimento da tecnologia, da rede, e os professores em casa que tiveram que montar suas aulas e planejar as aulas, aí entram as relações trabalhistas, a escola teve que pagar a internet da casa do professor, porque ele também não tem obrigação de aumentar a sua conta pessoal. Isso será que realmente é uma relação linha direta cartesiana do desconto para conceder para as famílias só porque não está dando o almoço? Estou aqui trazendo o panorama para vocês já entenderem a complexidade de várias relações. Outro exemplo aqui, já que eu falei, né, de home office, das relações, exatamente isso. Relações trabalhistas em tempos de home office. E o WhatsApp, que antes era para os grupos de amigos e agora virou o WhatsApp comercial, eu passei a colocar meu celular na minha assinatura de e-mail, né? Assinatura de e-mail corporativa, que estavam lá os dados do escritório. Sem escritório, virou o celular. Então, as fronteiras... Quando é que termina o expediente? Não existiu mais o chegar em casa e desligar o computador. Então, as relações também trabalhistas, as fronteiras ficaram tênues e difíceis de determinar.
E as obras? Como é que ficam as obras? Imagina-se em grandes obras, obras de concessões públicas, obra de metrô, obra de ponte, obras de Petrobras, que tem aqueles contratos fixos e determinados que tem que entregar, por exemplo, obras de linhas de transmissão que vai estar levando luz para determinados lugares, tem que entregar na data tal, porque se não entregar, é um contrato até de concessão, recebe penalidades, recebe multas. E aí? Esse atraso está justificado? Se não cumprir essa entrega nessa data porque os funcionários não puderam trabalhar, o cimento não entregou porque a fábrica de cimento também teve que dar férias coletivas, essa multa está isentada, está afastada, como é que ficam essas grandes obras, principalmente de infraestrutura? E eu participei de situações assim, a turbina da obra tal, tá, mas a turbina vem da China, a pandemia na China começou antes do que aqui, então lá deram férias ou fecharam a fábrica, nem deu tempo de produzir a turbina. Então, se aqui a pandemia, né, começou em março, no sentido de que as restrições de comércio e circulação foram percebidas a partir de março, no exterior já estavam percebidas antes. Então, isso é justificativa. Eu, sem a turbina, eu não posso dar sequência, porque uma obra é uma atividade sequencial, então eu não consigo entregar na data. Isso está justificado ou não está justificado? Aluguel residencial. Poxa, será que é dentro, né, do que a gente vem falando aí de redução de receita, dificuldade de prestação de serviços, quantos profissionais liberais, isso sem falar quem efetivamente não perdeu o emprego propriamente dito. E aí o aluguel residencial? É intuitivo que aflore quase que um sentimento ou de justiça ou de perceber a dificuldade daquele que não consegue pagar o aluguel, e surgiram ideias de não, é obrigado a dar desconto e não pode despejar, e ideias de proteger esse que não consegue pagar o aluguel. Mas e o outro lado? Né? Nós aqui que estamos nesse ambiente de mediação e que aprendemos a ver os dois lados e principalmente não comprar só uma ideia, né, como eu chamo de um lado. O outro lado, o percentual de pessoas que vivem de renda desses aluguéis também é muito grande. Então, uma medida extrema, assim, deixar-se impactar pelo afã de não, ninguém mais precisa pagar aluguel, então todo mundo vai ter um desconto em 50% do aluguel, também não conseguir suprir as necessidades daquele que vive daquela renda, justamente daquele aluguel. Isso se mostrou um desafio tremendo também nesse tempo de pandemia. E os índices contratuais? Falando também não só dos inadimplementos, né? E essa matéria de locação residencial é uma matéria sensível, porque não tem como não se sensibilizar e perceber a dificuldade, não existe certo e errado, é aquele que não está conseguindo pagar e aquele que precisa daquela renda. Mas os índices contratuais, o IGPM até então, era um índice assim, quase que padrão, virou arroz com feijão. Todo contrato tem lá IGPM e também nos contratos de locação. Só que o IGPM ele teve um aumento desproporcional, ele subiu vertiginosamente. Então, já que estamos tentando contemporizar, ao invés de aplicar uma solução drástica do tipo não pago, ou então só pago metade, vou pagar mais para frente, não pago de jeito nenhum, e se a gente pensar em tentar adequar o valor, em vez de um reajuste, ou até na hora da correção da dívida que já existe, em vez de ser pelo IGPM, vamos pensar no IPCA, que é um valor, é um índice menor, mas num contrato de longa duração, né, que normalmente são as relações continuadas, faz muita diferença. Então, também vimos muitos pedidos de
alteração do índice do IGPM para o IPCA, não só nesses contratos de locação, como outros contratos de parcelas continuadas que previam normalmente qualquer contrato que tenha uma prestação maior do que 12 meses, né, que é um ano, prevê algum tipo de reajuste. Então, essa também foi uma questão. E aí os animaizinhos? A gente tem, né, questões em várias ordens, e aqui eu estou trazendo exemplos assim de propósito para dar esse passeio, como eu falei, um panorama. Muitas pessoas se sentiram sozinhas na pandemia, resolveram adotar pets. Esses animaizinhos, sejam em casa, nos condomínios, e por estar todo mundo em casa, aquele latido do cachorro que não incomodava, porque eu saía de manhã, chegava à noite, passou a incomodar, porque eu também passei a ficar mais tempo em casa. Então, esse foi um aspecto das relações sociais dentro de um condomínio, como agora eu já tenho lido notícias de que o aumento desses animais que todo mundo se empolgou na adoção, agora aumentou muito o número de animais abandonados, no efeito quase que, não vou dizer pós-pandemia, mas já estamos aqui bem melhores do que no início e flexibilizados, então talvez aquelas pessoas que se empolgaram na hora de adotar para não ficarem sozinhas, já não têm tanta noção da sua responsabilidade, também já estão abandonando os animais. E como eu já falei em animais, condomínio. Gente, condomínio é assim um terreno fértil de relações que podem gerar conflitos. E nessa pandemia, todo mundo ficou trancado em casa, todo mundo ficou trancado em condomínio. E eu, quando falo em condomínio, não tem como não trazer a ideia de que a gente não escolhe quem vai ser o nosso vizinho. Normalmente, a gente escolhe o sócio, a gente escolhe, né, o namorado, a gente escolhe com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai dividir o teto, no sentido do nosso teto individual. Mas os nossos vizinhos, os nossos co-moradores, não é escolhido. A gente vai lá, olha o imóvel, vê os itens que nos são importantes, seja a localização, se tem sol, se não tem sol, o tamanho, a varanda, mas se o vizinho vai ter um cachorro, ou se o vizinho tem 3 filhos que fazem bagunça o dia inteiro, correm para lá e para cá, ou se ele dá festas, isso a gente não escolhe e, normalmente, antes da gente ir morar, a gente nem sabe. E nessa pandemia, claro, todo mundo trancado em casa, essas questões afloraram. Então, seja a criança que está trancada em casa, que também precisa botar sua energia para fora, não tem lugar para correr, também assistir aula, o recreio passou a ser em casa, até aquele idoso que dá o cochilinho da tarde, justo na hora do recreio da criança. Então, o idoso está querendo dormir, mas é a única 40 minutos que a criança tem para jogar bola, que passou a ser bola dentro de casa. Também foram situações que precisaram ser contemporizadas na pandemia. E aí as festas? Meu aniversário, eu não posso chamar meu pai, a mãe, vovô, vovó, titia, eu não posso chamar 6 pessoas para brindar na minha casa dentro da pandemia. Isso não é aglomeração. O que é aglomeração, né? É um conceito subjetivo. Pode ou não pode chamar pessoas na minha casa para uma confraternização? 10 pessoas pode? 15, 30 já é muito? Mas e 6 não é muito? O síndico tem o poder de restringir o ir e vir? Eu não posso nem chamar minha família para dentro da minha casa? Até onde vão os poderes do síndico? Isso também foi uma pergunta recorrente. E aí, por falar em grandes obras, né, que eu mencionei, aqui as torres de energia, eu vou aqui me permitir dar um recorte. A ideia não é juridiquês, tá, gente? A ideia realmente é trazer um panorama da situação. Mas para que vocês entendam realmente o contexto, vou me permitir aqui fazer uma recapitulação desse setor de energia, que foi um setor que quem não é da área não conhece e talvez não entenda a dimensão dos problemas. Mas até para vocês conhecerem, o caso da competição Camarb, né, que é a maior competição nacional que tem sido conjunta nos últimos anos de arbitragem e mediação, foi um caso de contrato de energia, justamente porque tem sido um tema recorrente. Então, vamos lá. A energia que a gente consome,
estou pegando aqui, né? Eu que sou do Rio de Janeiro, imagino que muitos aqui que estejam nos assistindo, tomara que tenhamos também pessoas de fora do Rio, mas a concessionária que fornece luz é a Light. E cada estado do Brasil tem a sua concessionária respectiva. Mas essa luz que a gente consome dessas concessionárias, enquanto nós, consumidores individuais, é o que a gente chama do ambiente regulado. Então, é um ambiente todo regulado que a gente, aquele consumidor, tem a conta, recebe em casa e pronto. A gente não escolheu, né? Que nem uma loja que a gente vai lá, escolhe, quero comprar minha roupa verde ou azul. Não. A luz que chega para o consumidor final individual é uma concessionária de um serviço público. Só que, em paralelo a esse ambiente regulado que é dos consumidores individuais, quando você é um consumidor, e aí quando você atinge um certo nível de consumo de quilowatts, e para você precisar desse kilowatt, dessa grande quantidade, você não vai ser uma residência, você vai ser uma fábrica, você vai ser uma indústria, você vai ser um shopping center, você vai ser talvez um condomínio inteiro, você vai ser blocos de prédios, você vai ser uma rede de academia de ginástica, você vai ser uma empresa de todos os seus cinemas. Esse tipo de atividade que consome essa quantidade alta de energia, ela pode contratar direto a sua energia. Então, esse é um mercado que se chama mercado livre de energia, que existe em todo um comércio de energia. Imagina assim, uma bolsa de valores. Tem a bolsa de valores da energia, que é a CCE, que é a Câmara de Comercialização. Esses contratos de energia, para a gente ficar no que o exemplo precisa ser, não vou aqui ficar dando uma aula de energia. Esses contratos de energia também estabelecem um preço mínimo, que nem aquele exemplo que eu dei do shopping center, de que tem o aluguel mínimo e o aluguel baseado no faturamento. Esses contratos de energia, eles dizem mais ou menos o seguinte, olha só, eu vou te fornecer 1.000 quilowatts, estou dando aqui um exemplo, né, para ficar um número redondo, você vai me pagar 5 todo mês, independente se você consumiu efetivamente 1.000 ou não. Você pode consumir 500, 700, 800. Eu sou obrigado a ter os 1.000 para te fornecer. Você vai me pagar todo mês esses 1.000. E pode ter aí regras para o excedente ou não e tal. Mas o que aconteceu na pandemia? Essas grandes empresas, né, como eu dei o exemplo, a fábrica, o cinema, o shopping, o condomínio inteiro, não estavam exercitando as suas atividades. Então, elas não estavam consumindo energia, elas não estavam com a necessidade de consumo e não quiseram pagar aquele valor fixo mínimo. E quando eu falo não quiseram, claro que ninguém está fazendo isso por um capricho. É porque aquele era um custo fixo alto, todo mundo precisando reduzir os seus custos fixos, começou a ser questionado. Peraí, por que eu tenho que pagar esse mínimo se eu não estou consumindo? Será que isso é uma relação direta? Eu estou pagando pela contraprestação do serviço, ou seja, um toma lá da cá? Isso gerou muita confusão. Por que gerou muita confusão? Vocês lembram que eu falei que esse mercado de energia é praticamente uma bolsa de valores? Bolsa de valores tem cotação diária, né? Então, mercado de energia também tem cotação diária. E por que tem cotação diária? Porque a energia ela está muito atrelada à chuva, né? Produzir energia depende, tirando as novas fontes, né, eólica e tal, ela precisa da chuva. Então, esse índice da cotação de energia, que é atrelado à chuva, quanto que choveu, quanto que não choveu, esse índice hídrico, como eu diria assim, ele tem até um nomezinho, que é o PLD, ele tem uma oscilação muito grande, mas é de um tamanho que já tiveram épocas que o PLD estava muito alto, que essas mesmas indústrias que bateram na porta da justiça agora, né, nesse nosso contexto, para pedir para não pagar o mínimo, em épocas do PLD alto, vamos lá, voltando para o exemplo, eu pago os meus 5 mínimos, não importa se a cotação do PLD aumentou para aqueles mesmos 1.000, se para aquele 1.000 eu tenho no contrato 5 e hoje o PLD individual está valendo 100, e aí 1.000 vezes 100 seria muito mais do que os meus 5 mínimos, o que essas fábricas fizeram?
dei férias coletiva, continuei pagando só aqueles meus 5 e vendi no mercado de bolsa aquela minha energia. Ganhei só na operação, ou seja, eu não estava atuando, continuei pagando o meu mínimo, mas como o PLD estava alto e estava valendo a pena, isso em outro contexto, tá? Fora da pandemia, eu vendi o PLD. E aí, voltando agora para a pandemia. Tá, para a pandemia, o PLD estava baixo. Então, eu não queria pagar nem aquele mínimo. Mas será que isso é correto? Quer dizer, na hora que o PLD estava alto, eu preferi não fabricar nada, fechar minha fábrica só para lucrar com a questão, né, da margem lá, do valor da energia no mercado de bolsa de valores. Agora que o PLD está baixo e que a minha fábrica está fechada tanto quanto, eu só quero pagar um mínimo. Então, espero que tenha dado para entender e, por favor, coloquem aqui ou no chat ou no Q&A perguntas, se quiserem que eu explique melhor, mas isso tudo foi só o contexto que gerou a grande discussão. Esse contrato é um contrato efetivo de contraprestação de serviço, ou seja, eu só devo pagar aquilo que eu consumi de energia, ou o fato de ter esse valor mínimo que independe do consumo, isso já era uma proteção. O próprio contrato, na gênese dele, já previu essa proteção para o próprio comprador de energia, ou seja, para o próprio shopping, indústria, etc. Porque se o PLD aumentasse, ele não ia pagar mais, ele continuava pagando aqueles 5 fixo. Então, isso é um contrato financeiro ou é um contrato de consumo de energia? Isso gerou muita discussão. Foram dos primeiros liminares da justiça, porque a gente está falando de valores grandiosos, né, de empreendimentos grandiosos. E tanto foi algo que ocupou tanto a justiça, que foi o caso simulado, como eu falei, da competição de arbitragem e mediação. E um recorte aqui. A regulamentação da energia obriga que essas questões sejam resolvidas em arbitragem, mas sempre que é arbitragem, a gente sabe que a própria lei de arbitragem não exclui para medidas urgentes o Poder Judiciário. Então, o caminho que aconteceu foi Poder Judiciário liminar, papum, por favor, preciso de uma liminar para que eu não seja obrigada a continuar pagando meu contrato. Depois a gente vai resolver isso na arbitragem. E aí o setor de regulamentação, que é a ANEEL, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem a cláusula padrão, que ela obriga nos contratos. Ela definiu a cláusula padrão, que é a arbitragem para o setor de energia na Câmara FGV, só pode, até hoje é exclusiva essa Câmara, agora que está tendo discussão para ver se amplia. E como é que fica a mediação nessa história? Mediação pode? Não pode? É voluntária? Poxa, mas a gente tem o princípio da voluntariedade. Se não exclui. A cláusula até menciona, mas não regulamenta. Mas aí, se for a mediação, já que a arbitragem tem que ser na FGV, essa mediação vai ter que ser na FGV também? Ou seja, mais dúvidas do que respostas. E a minha ideia aqui foi trazer justamente para vocês um panorama de muitas das dúvidas que aconteceram. Algumas já estão acalmando no sentido de sedimentar um pouco as respostas, outras nem tanto. E esse setor de energia foi um deles. Contratos em geral, como eu já falei, também, vocês podem imaginar, financiamento, eu posso parar de pagar o financiamento do apartamento, do carro, como é que fica? Pode ou não pode? Outra questão aqui, peraí que está cobrindo aqui a foto. Pois é, as academias de ginástica. E a prestação, eu tenho que continuar pagando? Não estou podendo ir. E o condomínio, eu posso descer aqui na sala, que era o salão de festas, não está podendo ter festa? Posso botar lá a esteira que está na sala da minha casa? Então, academias de ginástica também foram uma situação que gerou várias dúvidas. E aí, nesse mesmo contexto de que as pessoas não queriam continuar pagando as academias, porque era o custo fixo, os condomínios sem saber se podiam criar salas de academias, aí veio o Conselho Regional de Educação Física dizendo, não, olha só, para condomínio poder ter academia, tem que ter um profissional de educação física de plantão. Então, ia ter lá uma pessoa parada de 9 às 6, sem você saber a hora que aquele morador ia querer descer para fazer a esteira dele.
mas se eu ficar lá meia hora na esteira sozinha, eu preciso de um profissional de educação física? Ou é só quando aquele profissional vai dar aquela aula em grupo que vai ficar indicando que exercício faz que hora, né? Então, até isso precisou ser contemporizado com o Conselho de Educação Física. E as obras internas? A gente falou dessas obras grandes, né, que podem gerar sanções, consequências de infraestrutura, mas e se poxa, eu estou mais tempo em casa, eu estou aqui na pandemia, eu não tinha um escritório na minha casa para o meu home office, eu posso agora resolver fazer uma obra, mas aí vai ficar entrando o pintor, o pedreiro e o eletricista. Vão ser 3 pessoas aqui transitando, porque pega o elevador, entra, sobe, traz material, desce, entulho, a obra é na minha casa. Mas o que ela impacta no prédio como um todo, né? O síndico pode proibir de ter obra na minha casa ou não? Ou o síndico ele pode interpretar, a gente sabe que as regulamentações, num primeiro momento, realmente proibiu até isso. Mas e depois? Como é que ficou? Cabe margem à interpretação? Então, esses foram muitos dos contextos que surgiram. E as viagens, né? Para a gente não deixar de falar, todo mundo que tinha viagem de férias, congresso, viagem, né, lua de mel, casamento, formatura, fora as festas também, né? Esse setor todo de lazer e profissional também, setor de eventos, que é um setor que emprega milhares de pessoas, todas as festas paralisadas. Todo mundo é obrigado a devolver o sinal ou fica de crédito para daqui a 2 anos? Como é que fica? Quem não pôde viajar, a viagem ainda faz sentido? Ah, festinha de 1 ano, você fica com crédito. Tá, mas não vai mais ser festa de 1 ano. A festa de 1 ano, às vezes, é emblemática. A festa de 15 anos é emblemática. Eu fazer a festinha, né, do meu filho, ou de 15 anos, não vai ser com 15, vai ser com 16, 17. Aquela festa ainda vai fazer sentido, mesmo eu ficando com crédito? Será que aqueles pais quereriam fazer aquela festa de 2, 3, 4, 5? Não, só queria fazer de 1 ano. E aí é obrigado a devolver o sinal? Não é obrigado? Então, acho que deu para vocês perceberem a gama de assuntos que surgiram e a gama de assuntos que ou podem ser resolvidos ou realmente vão parar na justiça. E porque aqui está a lista, mais ou menos, de tudo que eu falei, não vou repetir aqui, né? Mensalidade, aluguel, entrega de materiais, obras, contratos, barulhos. Aqui é só uma compilação dos exemplos que eu já dei. E por que essas dúvidas todas surgiram? Porque não tem resposta certa. Como eu falei, é intuitivo. Surgiu a pandemia, muitos dos serviços, produtos, atividades ficaram impedidas de serem exercitadas, né, de serem fornecidas, e é intuitivo não querer pagar, porque se eu não estou recebendo, eu não pago, ou então realmente não pagar não é por minha culpa. Se eu sou um cabeleireiro que está fechado, para que eu vou ficar pagando o aluguel? Em shopping, eu não tenho nem a receita, não é nem o para quê, eu não consigo porque eu não recebi. E aí, como é que fica? É justificável? A pandemia é o que a gente chama de caso fortuito ou força maior, que isenta essas obrigações que foram assumidas lá no início do contrato? Acho que isso foi assim um dos grandes motes, né? A grande pergunta, porque vou chamar assim, o devedor, ou quem está na ponta que precisa pagar a obrigação, num primeiro momento falou assim, não, claro, está justificado, eu não preciso pagar, e se eu não pagar, também não pode ter consequência de multa, de rescisão do contrato, eu não estou deixando de pagar porque eu não quero, não é o meu bel prazer, é porque tem uma justificativa para isso. Foi intuitivo achar que a pandemia se encaixava nesses conceitos de caso fortuito e força maior. Mas a gente sabe que, em direito, as coisas não são preto no branco e não é bem assim. E aí, sempre me preocupando em não entrar no lado jurídico, mas o porquê que eu acho importante? Para que vocês percebam o tamanho da incerteza e o tamanho da dúvida. Se a gente está aqui pensando situações de mediação,
de resolução extrajudicial de conflitos, ou, se não for extrajudicial, incidental a algo que já esteja minimamente judicializado, mas dentro daquela ideia da autonomia da vontade das partes, que assumem a responsabilidade de dialogar e negociar para achar uma solução consensual, ou seja, uma solução autocompositiva, que não aquela solução imposta. Eu acho importante trazer para vocês o tamanho do problema, no sentido de o tamanho de se ter a certeza do que seria o direito aplicado, do que seria o certo ou errado. E aí, por que eu trago isso? Porque quanto mais se percebe a dificuldade, o valor da resolução autocompositiva aumenta. Tomar as rédeas para si do protagonismo e da responsabilidade daquela decisão, porque se a gente deixar na mão daquele terceiro, que é o juiz, que vai impor, e eu não sei para que lado vai a decisão dele, isso pode gerar consequências. Então, eu estou trazendo esse recorte aqui, dando esse passo atrás, que espero que não fique com um ar muito hermético do direito, mas a ideia não é trazer esse lado do direito puro e simples, mas sim para vocês perceberem a complexibilidade, para que essa complexibilidade que venha a ser imposta, né, caso fique nas mãos do juiz, e eu não sei para que lado a gangorra vai, isso aumenta o benefício da solução via mediação, negociação e os métodos autocompositivos. Então, vamos lá. Por que da dúvida? Porque, normalmente, um contrato ele é feito entre pessoas maiores, capazes, que têm a liberdade de contratar, escolhem aquele objeto lícito e resolvem contratar naquelas condições. Então, se eu acho que um aluguel de um apartamento na Vieira Soto, em frente à praia, com sol, iluminado, para a noite de Réveillon, vale R$5.000, eu achei que vale. Não, se eu quiser pagar por uma caneta Bic R$500, eu achei que vale. Tirando vícios, e eu não estou entrando nisso, se naquele momento eu achei que vale porque aquela caneta vai me resolver o que eu preciso assinar, que é muito mais importante, ou aquela noite de Réveillon é o momento que eu quero estar com a minha família, naquelas condições, naquele contexto, aquele preço valeu. Eu sabia que eu tinha condições, eu sabia de onde viria a minha receita para eu poder pagar, estava tudo no que eu chamo nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, e eu escolhi contratar daquela maneira. Mas e se as condições mudam? O que acontece? O contrato ele é muito baseado nessas condições, ou seja, naquelas condições. Tem Réveillon na praia, se eu estou contratando aquele imóvel com varanda de frente para a praia para ver os fogos, e se cancela o Réveillon? E se não pode mais fazer festa naquele prédio que muda? O que acontece quando as situações, né, aquelas condições, no momento que o contrato foi celebrado, essas condições mudam? Essa é uma pergunta que fica no ar. Essas condições, elas podem ser invocadas ou não? E aí, o que são muitas dessas condições? Como eu já falei, causa fortuita e força maior são uma dessas condições, a gente já vai falar disso. Onerosidade excessiva é quando, né, um contrato ele tem duas partes, são recíproco. Um entrega alguma coisa, eu entrego o imóvel lá, do exemplo da Vieira Soto, e o outro paga a noite lá do Réveillon, o valor pela noite. Quando depois do contrato ser feito, acontece algum fato que desequilibra essa contraprestação e impõe só a um dos lados uma onerosidade excessiva, isso pode justificar uma intervenção estatal, até via judiciário, para reequilibrar. Então, onerosidade excessiva, que se aproxima muito também da teoria da imprevisão, que é algo que aconteceu, que não estava naquelas CNTPs iniciais do contrato, mas que desequilibrou. Isso justifica essa intervenção estatal, não para romper totalmente o contrato e não para dar um cheque em branco, não preciso mais cumprir, mas às vezes só para reequilibrar.
Fato do Príncipe também se aproxima um pouco a caso fortuito e força maior, mas é quando acontece algo imposto normalmente por um ato governamental, que também foi uma das teses invocadas. E a perda da base objetiva do contrato é uma teoria um pouco mais moderna, que é um pouco aquilo que eu dei o exemplo, assim, muito falando a grosso modo, da festa de 1 ano. A festa de 1 ano só faz sentido quando a criança faz 1 ano. Então, se eu já paguei o buffet, o aluguel, contratei o palhacinho, o teatrinho, não adianta ficar com esse crédito para quando a criança fizer 5 anos, porque ela não vai mais achar graça no palhacinho. Com 5 anos, ela vai estar gostando de super-herói. Então, aquela festa só fazia sentido se fosse de 1 ano. A criança só faz aniversário de 1 ano naquele ano. Então, não adianta eu continuar com o contrato, porque a essência, o objetivo para o qual aquele contrato existiu, perdeu o sentido. Então, essa perda da base objetiva do contrato. Então, muitas foram as teses invocadas para justificar cumprimento ou descumprimento de obrigações na pandemia. Então, como é que fica? Posso desistir? Posso rescindir? Estou exonerado da multa? A multa vai ser proporcional? A multa vai ser reduzida? Imagina, eu participei de situações, por exemplo, empresas que tinham andares inteiros alugados, mas até naqueles coworkings, né? Uma empresa que alugou assim 50 baias, né? Porque coworking tem aquilo que você aluga a baia. Então, assim, lajes inteiras de coworking, e aí o que você quer fazer? O que pode ser feito, né? Melhor dizendo, não vai pagar nada, vai pagar só 50%, ou então eu não pago 50% agora, mas esses outros 50% que eu deixei de pagar, daqui a 2 anos você volta a pagar com juros e correção, então não é um desconto, é uma postergação. Eu não pago agora, mas depois eu vou ter que repor esse valor que eu deixei de pagar. Todas essas dúvidas existiram nesse momento de pandemia e de incerteza. E aí eu até fiz isso, até circulei na newsletter do meu escritório, porque foi até necessário, né? Vira quase que anedota, mas assim, vocabulário jurídico em tempos de pandemia. O que é caso fortuito? O que é força maior? Como eu falei, eu não vou aqui, estou preocupada com o tempo, não vou aqui entrar no detalhe jurídico, porque a consequência dos dois é a mesma, ou seja, é a isenção das penalidades ao devedor. Ele não será cobrado por não ter cumprido a sua obrigação. Então, ele não vai ser cobrado a multa, ele não vai ser cobrado a mora pelo atraso. A diferença de um e de outro é se um é um evento natural ou não é um evento natural. Então, um raio, um terremoto, dentro da conceituação estrita, há quem chame de caso fortuito. E a força maior não está ligado à natureza, está ligado a uma atuação humana. Então, é uma greve. Lembra da interrupção lá dos caminhoneiros que paralisou tudo? Poderia ser considerado um ato de força maior. E aí, como consequência desses eventos, como eu mencionei, é a isenção das penalidades, isso foi muito invocado. E essa isenção das penalidades, aliado ao intervencionismo estatal, daquela onerosidade excessiva de poder, então, ser invocado alguém para se meter naquele contrato, que não deveria ser a regra, porque 2 pessoas maiores capazes contrataram, cada um sabe de si. Eu não vou contratar um aluguel se eu sei que a minha atividade profissional não me traz condições de poder pagar aquele aluguel. Então, se eu contrato aquele aluguel dentro da boa-fé das CNTPs, eu devo cumprir. Só se acontece alguma coisa muito extraordinária que isso deve ser mudado. Não é à toa que tem o termo em latim do pacta sunt servanda, ou seja, os acordos devem ser cumpridos. E o que é esse extraordinário? O que é o extraordinário precisa ser? Que tamanho do extraordinário? Eu diria que essa foi a pergunta. E aqui tem exemplos do que o Superior Tribunal de Justiça entende, ou seja, essa teoria da imprevisão, isso surgiu muito lá atrás, na primeira maxi desvalorização cambial. Teve um caso famoso que a gente ficou conhecido como o caso do Banco Marca, né? Quem tinha contratos em dólar, o dólar estava sempre naquela faixa 1,50,
pulou para 2,5. Hoje a gente aqui com dólar a 5, 6, parece um tempo que não existiu, mas isso já aconteceu quando não estava prevista uma situação imprevisível, extraordinária, que compromete o valor da prestação, que torna excessivamente oneroso para um dos lados. Então, imagina aquele banco que fez um empréstimo atrelado à indexação do dólar, ou nos casos, por exemplo, médico, tem muito leasing de equipamento, e esses equipamentos sofisticados, com a tecnologia importada, que é tudo em dólar. Então, a prestação lá do laser, ou do equipamento, né, de endoscopia, ultrassonografia, todos esses exames atrelado ao dólar, e aí vem uma maxi desvalorização, né, do real, mas que dobra a prestação. O banco está lá tranquilo, a prestação ficou onerosa muito mais para o lado do devedor, né, da prestação, do que para o banco. Isso é um pouco a ideia da teoria da imprevisão. E só para fechar esse recorte aqui jurídico, a gente tem a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que alterou o Código Civil e é um pouco mais recente, que ela fala exatamente isso. O princípio geral é da intervenção mínima. Então, não é para o juiz sair definindo os percentuais dos descontos e nem quem tem que pagar ou deixar de pagar. Isso é a exceção à regra. Então, como compatibilizar? Olha aqui, tanto essa lei alterou que isso virou um mecanismo legislativo para uma lei não alterar toda a numeração, começaram a falar, trazer o artigo A, B, C e D, porque já existia o artigo 421 do Código Civil. Imagina o 421, aí vira o 422, aí vira o 23. Então, para não mudar toda a numeração legislativa, foi inserido o artigo 421-A, que é isso. Nos contratos civis, a presunção estão equilibrados, as partes sabiam que elas estavam contratando, e as próprias partes podem estabelecer os parâmetros de cláusulas negociais. O que aconteceu? A própria pandemia trouxe a necessidade, e muitas empresas acordaram, elas podem definir, não será considerado caso fortuito o atraso na entrega do cimento, não será caso fortuito uma chuva por uma semana numa obra. Ah, mas se a chuva for por mais de 15 dias, aí sim é caso fortuito. As relações contratuais também passaram por revisões. O que se viveu nesse momento criou toda uma cultura muito mais da negociação, e se viu muita procura pela negociação, e aí eu até confesso algo aqui para vocês, que eu às vezes fico me considerando concorrente de mim mesma, porque eu tenho o chapéu de advogada, também tenho o chapéu de mediadora, mas na hora da situação que a empresa, né, te procura e pergunta o que ser feito, e você sugere a negociação, sugere a mediação, sugere aquela solução, e o cliente vai pedindo, que você vai fazendo, vai tocando, você entra em contato com o outro lado, vai conseguindo obter resultados, eu fico me perguntando, o que foi isso que aconteceu? Que nome dar a esse processo de diálogo que aconteceu, que resultou numa solução consensual, que evitou uma judicialização? Nem sempre eu tenho esses limites muito fixos, porque se eu já fui procurado para aquele cliente, eu já não sou aquele mediador terceiro imparcial. Isso é muito claro. Mas no decorrer daquelas tratativas com o outro lado, daquela negociação, em que foram aplicadas várias técnicas de comunicação, de diálogo e de negociação propriamente dita, muito do que aconteceu ali teve uma dinâmica, mas eu não fui aquela pessoa destacada. Então, isso eu vi acontecer muito nessa pandemia, e eu acho que muitos jurídicos de empresas acordaram um pouco para essa possibilidade, e também acordaram, como eu estava falando, para essa necessidade de revisitar algumas cláusulas, de reescrever seus contratos, para já pensar e, quem sabe, prever
situações futuras. E aí eu trago aqui vários exemplos do que aconteceram. Isso aqui, gente, vocês estão vendo, eu trouxe para que vocês possam ver de verdade. Isso aqui é uma notícia. Homem é proibido de reproduzir som alto. Aconteceu. Vizinhos reclamam de barulhos de criança. Isso são notícias de situações que aconteceram e foram todas judicializadas. O caso da Smart Fit, eu não sei aqui quem tem familiaridade com esse caso. Como eu falei lá no início, academia de ginástica fechada, não estava prestando serviço, Smart Fit tinha lá o seu valor mensal fixo para as pessoas pagarem, e é uma rede de academias, 539 unidades no Brasil, presente em vários estados, aumentou 152% as reclamações perante o Reclame Aqui, porque, num primeiro momento, a administração da academia não estava disposta a lidar, ou, quem sabe, não estava nem sabendo lidar. Todo mundo foi pego de surpresa, ela não tinha um pacote definido do que propor. Se ela também estava tendo que pagar a luz da academia, que é um valor fixo, o quanto que ela podia deixar de receber, né, dos seus contratados. Então, ela procurou uma plataforma dessas de mediação, e, mediante essa plataforma, no espaço aí de 12 meses, de junho de 2020 a junho de 2021, foram realizadas 16 mil mediações, com 90% de soluções amigáveis. E isso não só representou a solução em si, com o seu cliente, que a gente sabe que um dos benefícios é trazer a satisfação do cliente. Então, muito provavelmente, essas pessoas que procurariam outra academia deixaram de procurar e vão continuar sendo clientes da Smart Fit. E a imagem da empresa, ela virou o top ranking do Reclame Aqui. Para quem não conhece, o Reclame Aqui, ele também avalia a empresa que resolve mais rápido aquela solução reclamada, a empresa que dá um retorno. Então, não só ela resolveu efetivamente, como em termos de imagem para ela ficou bem posicionada no top ranking do Reclame Aqui. E aí, eu agora aqui tenho vários exemplos, eu não vou ler aqui todos para vocês, a gente aqui, se for respeitar o nosso tempo de 1 hora, já são 10 para as 10, e eu sempre gosto de deixar um tempo aqui para perguntas, mas para vocês terem ideia da dimensão das situações, e aqui eu tentei trazer uma gama de exemplos, mas ainda teriam outros. O Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, desde o início da pandemia, criou um boletim. E esse boletim de jurisprudência não traz só decisões do próprio Tribunal do Rio, ele traz exemplos de decisões de outros tribunais, né? São Paulo, Paraná. Então, esse boletim, se eu não me engano, já está no número 26, porque são muitas decisões, muitas. E aí, só para finalizar, eu vou aqui fazer um passeio rápido para vocês verem o tipo de assunto. Então, o primeiro aqui, a empresa prestadora de serviços à Petrobras. Ela queria continuar trabalhando porque ela achava que ela ia ser penalizada se ela descumprisse o contrato para a Petrobras. Desembargadora proíbe o funcionamento da empresa. Cinema foi lá se proteger para não sofrer o corte de energia. Condomínio, restrição de visitantes. O síndico pode, o morador queria anular a regra do síndico que restringiu, e o desembargador de São Paulo disse que foi lá e pode. Parcelamento da dívida em contrato de prestação continuada, teoria da imprevisão, Tribunal de São Paulo. Banco pode continuar cobrando, protesto de título, empresas em recuperação judicial. A gente aqui poderia ficar falando 3 horas, assim, são muitos os exemplos, eu trouxe aqui só uma pincelada, não são restritivos os exemplos que eu falei, tá, gente? Muito pelo contrário, foi, assim, realmente um passeio. E, então, banco pode suspender. Aqui, de novo, parcelas de empréstimo contraído. E aqui eu ressaltei um pouco em vermelho algumas das teorias invocadas. Teoria da imprevisão, reequilíbrio do contrato, mas
Muitas dessas situações, em alguns exemplos aqui, eu vou conseguir trazer o contraponto, um juiz deferindo e o outro negando. Então, a incerteza sempre foi muito grande. Aqui o banco pode, olha só, aqui o banco pode suspender o pagamento das parcelas, ou seja, o banco não vai poder cobrar. Aqui não deu, indeferiu o desconto do financiamento, né, do mutuário. Então, um juiz entendeu que sim, outro juiz entendeu que não. E aí, como é que fica? O melhor é ir lá, sentar e conversar com o banco. Pode ter bloqueio online? Não pode ter bloqueio online? Olha só esse aqui, marcado em vermelho. A existência da crise da pandemia não desonera o devedor. Então, não é um cheque em branco. Opa, está acontecendo pandemia, não tenho mais que cumprir as obrigações. Começou-se a ser muito criterioso o que precisa estar demonstrado para não ter os efeitos e as consequências do descumprimento da obrigação. Todo descumprimento é um inadimplemento, e esse inadimplemento gera consequências. A consequência é a rescisão, é uma multa maior, é uma incidência de reajuste, de juros. Então, a gente aqui tem exemplos de decisões pró e contra. Então, aqui, aquela questão da energia, do shopping center que eu mencionei, aqui alguns autorizando a pagar o consumo efetivo, aqui mensalidades escolares determinando desconto de 30%, e aí escolares, universidade, tudo isso é um campo também para negociação e mediação. Olha só, aqui concede o desconto, aqui suspende o desconto, aqui redução indeferido também. Então, questão de aluguel, posto de gasolina, empresa, permitindo que desmonte um quiosque, porque o shopping não estava querendo autorizar retirar o mobiliário do quiosque sem pagar as taxas de rescisão do shopping. Aqui também aluguel do imóvel da própria universidade. Aqui também questão, aluguel teve muita situação. E aí, para terminar, e a gente ainda poder ter um tempinho, eu resumo aqui aonde a mediação entra nesse contexto. Ela afasta a incerteza jurídica, e como eu falei para vocês, espero que tenha dado para perceber aonde ficava a incerteza jurídica diante de todas aquelas teses aplicáveis, né? A incerteza realmente era e ainda é grande. Então, quando se toma as rédeas da negociação, da conversa entre os atores daquela relação jurídica, daquele contrato, se afasta a incerteza daquela decisão imposta por um terceiro que não participou daquilo, se tem o controle do processo em termos de timing mesmo, a customização do resultado, que é um dos maiores efeitos, e dentro dessa customização do resultado e do controle do processo é que se vai se conseguir ter aquele efeito imediato do tipo, não estou conseguindo pagar o aluguel hoje, mas te pago daqui a 3 meses, aquele desconto que você me deu, aqueles 30% que eu deixei de pagar, eu começo a pagar em 2022. Então, o resultado customizado, ele pode ter efeitos imediatos, parciais, provisórias, ou pode ser um acordo definitivo, um novo contrato, vamos começar uma nova relação do zero. Então, acho que eu já falei muito. A ideia realmente era esse passeio, esse panorama aqui, nas situações que aconteceram, e fico aqui à disposição. Vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder conversar melhor. Liana, tem 2 pessoas aqui querendo fazer uma pergunta. Uma é Cristiane Andreotti. Eu consigo botá-la direto aqui? Nem sei. Allow to talk. Eu posso ler. Ela pode. Ela entrou. Eu autorizei ela a falar aqui. Que ótimo. Então, Cristina. Oi, estou aqui. Então,
Você levantou a mão, você está querendo falar? Tá. Não, Não. Eu levantei a mão, mas acho que foi errado. Mas tudo bem, de qualquer maneira, eu gostaria de até agradecer o Mediare pelo ótimo evento, como sempre, e a Liana, que pontuou muito bem, desde que nós começamos todo esse conflito pandêmico, ela pontuou bem caso a caso e nos fez até revisar todos os momentos. Muito obrigada aí pela atenção. Ok. Obrigada a você, Cristina. Muito bem. Tem Duas... uma segunda pessoa, Edson? Tinha, mas eu acho que abaixou. Tá certo. Não. É a própria Cristina aqui, não tem mais ninguém. Tinham duas ainda há pouco. Muito bem. Eu quero começar agradecendo, Liana. Você nos trouxe um panorama e nos ajudou a visitar muitos temas que integram o nosso cotidiano e fez uma articulação de todos esses temas com o cenário da incerteza, né? O tom que você deu foi um tom de conversa, como você havia prometido para nós, com muitos convites à reflexão. Algumas situações tinham respostas previstas até pela legislação, mas muitas delas dependeram da nossa criatividade. O vocabulário jurídico eu achei um encanto. Foi uma ótima síntese para todos nós, um presente. Obrigada por isso. Super agradável e com muito conteúdo. Muito obrigada. Imagina, Tânia, como eu falei no início, é sempre um prazer estar aqui e para quem não me conhece, eu fiz a minha capacitação do Mediare e nunca me afastei, então assim, a gente entra no Mediare e não sai mais, então é realmente um prazer estar aqui contribuindo com esses temas, são temas que realmente eu gosto, eu trabalho, atuo, né, nos meus dois chapéus, mas realmente achei que seria interessante. E o vocabulário tem até mais, eu não quis ser exaustiva, mas o vocabulário tem até outros verbetes. E só tenho realmente a agradecer aqui essa troca de ideias hoje e o convite. Edson, você faz as honras da casa? Com certeza. Liana, queríamos te agradecer, você sempre muito competente, com apresentações muito fluidas, muito fáceis. Você coloca o tema assim, de uma maneira muito clara. Liana, eu queria te agradecer, foi ótima a apresentação. E nós vamos encerrar aqui, são 10 horas. Tânia, mais alguma coisa? Não, agradecer ao público que a gente não está vendo, mas que está aqui nos prestigiando e especialmente prestigiando a Liana. Exato. Então, agradecendo a todos que participaram, vamos encerrar essa apresentação de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Tem uns recados no chat, Liana, para você poder visitar, tá bom? Obrigada mesmo. Bom dia. Obrigada a todos.